Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês nessa linda manhã na cidade santa de Jerusalém. Todo judeu religioso, como parte da sua disciplina de vida, levanta sempre muito cedo para iniciar as suas orações. E hoje eu decidi fazer essas orações aqui no Kotel, porque eu tenho uma razão muito especial para agradecer. Minha gratidão ao Criador é incomensurável, mas eu tenho uma razão especial. Há anos venho pedindo ao Criador pela cura completa do meu mestre, o Rabino Avraham Ramovitz, e de fato ele obteve uma melhora significativa na sua saúde. Isso para mim é um milagre imenso. Eu tenho que vir aqui ao Kotel e dirigir ao Criador dos mundos, ao Rei do Universo, para agradecer, mas ao mesmo tempo para dedicar esse show de Torá à pronta recuperação do Rabino Avraham Ben Renia, nosso mestre, o Rabino Avraham Ramovitz. E eu escolhi esse lugar tão tranquilo, que é uma parte do Kotel que não está aberta para as orações nesse momento, porque o setor todo está passando por obras. Sabidamente houve uma queda de uma pedra. Esse lugar havia sido designado como um lugar que nós, judeus ortodoxos, criticamos severamente, como um lugar de orações misto, em que mulheres e homens poderiam rezar juntos, coisa que nós não concordamos e não podemos aceitar, e a resposta veio dos céus. Portanto, eu vim hoje aqui para ter absoluta tranquilidade. O Kotel, apesar de estar muito cedo ainda, já tem muita gente rezando, e eu decidi fazer as minhas orações aqui e gravar essa mensagem de Torá para vocês aqui. Vou deixar a nossa amiga Leia mostrar um pouco, né, dessa parte do acesso, né, ao Kotel Amaravi. De fato, toda a escavação é maravilhosa, né? Mais adiante nós temos a cidade de Davi, que ficava evidentemente colada com o Beit HaMikdash. E me parece que não há lugar mais apropriado para agradecer o Criador. Parashá Balak, porção semanal da Torá que será lida pelo povo judeu em toda a diáspora. Nós aqui em Israel já fizemos a leitura dessa Parashá no último Shabat. Neste Shabat aqui na terra de Israel, nós vamos fazer a leitura da Parashá Pinhas. Falemos um pouco sobre toda a sabedoria contida nessa Parashá. Depois das vitórias do povo judeu de Bnei Israel contra os reinos de Sihon e Og, que era o reino emorita de Bashan, uma vitória estrondosa na qual Moshe Rabbeinu vence, né, o gigante Og, o último gigante sobrevivente, aquele que teve sucesso em sobreviver porque se agarrou na arca de Noa durante o dilúvio, e a Kadosh Baruch Hu permitiu que ele sobrevivesse para que o mundo pudesse testemunhar o poder de Kadosh Baruch Hu, que destruiu a raça de gigantes como se não fosse nada. E Noa, durante o período do dilúvio, abriu um buraco na arca pela qual ele alimentou Og. Mas, apesar dos méritos que Og teve ao se dirigir a Abraão Avino para avisar que seu sobrinho Lot havia sido preso, colocado em cativeiro na Guerra dos Reinos, e isso era motivo de certa preocupação para Moshe Rabbeinu, nós fomos vitoriosos. Não havia nação cananita que pudesse fazer frente ao nosso povo. E evidentemente o perverso Balak, rei de Moab, ficou desesperado, porque se os emoritas não conseguiram conter o nosso povo, que já havia deixado o Egito completamente destroçado, muito menos ele, que não tinha um exército assim tão numeroso, seria capaz de, por meio da espada, conter o avanço do povo judeu. Então o que ele faz? Sabidamente, Balak convoca Bilã, o profeta profano, né, o profeta dos gentios, aquele que mantinha com a Kadosh Baruch Hu um relacionamento muito semelhante a Moshe Rabbeinu. A Torá nos diz o mesmo nível de profecia.
Para quê? Para maldizer o povo judeu. Balaque sabia que com a espada era impossível vencer Israel. A estratégia militar, fosse ela qual fosse, não teria êxito. Moshe Rabbeinu venceu, ele tinha 5 metros de altura, mas Og era infinitamente maior do que ele. Era impossível conter Israel, sobretudo porque nós agíamos, né, sob comando do Senhor dos Exércitos. Derrotamos Mitzrayim, derrotamos Amaleque, derrotamos os Emoritas e iríamos derrotar as mais de 30 nações cananitas. Seguramente venceríamos o exército de Moabe. E Balaque percebeu que o povo judeu, apesar, né, de 600 mil soldados, não lutava com espadas, não lutava com arcos e flechas, e hoje também não luta só com pistolas. Não foram pistolas ou metralhadoras que nos deram a vitória na Guerra dos 6 Dias, na Guerra de Yom Kippur, nas intifadas, nas 2 guerras no Líbano. Nós lutamos com a boca. E Balaque entendeu isso. É curioso. Muitos judeus não conseguem entender algo evidente. A força que a boca do povo judeu tem, da nossa oração, da tefilá, do nosso relacionamento com a Kadosh Baruch Hu. Para lutar com Israel, era preciso falar o nosso idioma. E Bilã, que mantinha com a Kadosh Baruch Hu um relacionamento e que conhecia os caminhos para amaldiçoar qualquer povo, ele já havia feito isso antes, sempre naturalmente a troca de alta remuneração de ouro, de riquezas, porque era só isso que interessava a Bilã, o seu enriquecimento, a sua honra pessoal. Era preciso lutar com o povo judeu, com alguém que conhecesse a nossa língua, que fosse capaz de impedir que as nossas orações, né, fizessem com que a Kadosh Baruch Hu lutasse ao nosso lado. E Bilã veio, apesar de Hashem ter dito a ele para não amaldiçoar o nosso povo. Apesar de Hashem ter proibido ele de agir contra os Bnei Israel. Mas Bilã era movido pelos seus próprios interesses. E por mais próximo que ele tivesse de Hashem, tudo, né, que fazia com que ele agisse, basicamente se expressava na forma de riqueza material e de honra. Para poder lutar com Israel, ele imaginou que poderia obter vantagem, né, no mundo espiritual e conter o avanço do nosso povo. Mas Hashem não permitiu que nós fôssemos amaldiçoados. O milagre foi tão grande que ao invés de Bilã nos amaldiçoar, ele teve que nos bendizer. Ele nos bendisse. Por quê? Porque as palavras dele, que saíam de sua boca, não podiam atingir o nosso povo. E a primeira e evidente, sobretudo a mais importante de todas as lições aqui, é que a principal arma do povo judeu é sua boca, e todos nós sabemos disso. É por meio da tefilá e do cumprimento de todas as mitzvot que nós usamos a boca, porque vejam, nós estudamos Torá, que é a mitzvah por excelência mais importante de todas, com a boca. Né? Agora mesmo, o que eu estou fazendo? Ao difundir a Torá, ao compartilhar com vocês um pouco da sabedoria judaica, estou usando a boca. Com a boca nós abençoamos um alimento através de uma brahá. Com a boca nós estudamos a Torá e nós fazemos todo tipo de ato de bondade pelo uso da nossa boca. Assim, o nosso povo se protege. Assim, nós nos defendemos de nossos inimigos. Em certa ocasião, perguntaram ao Hafetz Haim, ao rabino Jael Cohen, né, um dos maiores sábios do nosso povo, que já na época de Hafetz Haim, no período da Primeira Guerra Mundial, perguntaram ao Hafetz Haim: mestre, nós temos mais pessoas estudando a Torá hoje do que nunca. E olha que isso aconteceu há quase um século atrás. E nós seguimos, evidentemente,
que depois da Segunda Guerra Mundial nosso povo teve perdas grandes, mas aqui em Israel e no mundo todo nós temos mais pessoas estudando o Torá do que jamais tivemos em todas as épocas da história do povo judeu. Nós praticamos mais Hesed agora do que nunca, e um judeu se apoia no outro. Nós praticamos atos de bondade entre nós. O que falta para que ocorra a revelação do Mashiach? Seus alunos pediam que o mestre Hafetz Haim esclarecesse a eles por que tardava tanto a chegada do Mashiach no nosso mundo. E ele disse: nossa redenção será como a redenção do nosso povo no Egito. E quando foi que ela ocorreu? Anitza Kel Hashem Vashma Kolenu. Ela ocorreu, a Torá nos diz, quando o nosso povo gritou, quando o nosso povo rogou, quando o nosso povo suplicou pela liberdade. Quando ele fez isso, quando nós não suportávamos mais a dor da escravidão, da opressão egípcia, quando nós nos dirigimos ao único que tinha o poder de nos libertar, aí a liberdade veio. Aí Hashem escutou a nossa voz. Quase 200 anos de escravidão. Mas só quando o nosso povo realmente clamou aos céus pela liberdade, ela veio. Será que hoje, apesar de nós termos tantas yeshivot, tantas pessoas estudando o Torá, será que nós temos realmente a maior parte do nosso povo clamando pela liberdade, pela redenção? É óbvio que não. O que significa que as coisas ainda vão ficar bem piores do que estão agora. Nós temos que estar preparados para momentos muito difíceis, porque o nosso povo só arqueia a coluna quando ele sofre. Aliás, essa é uma característica da maior parte da humanidade. Quando as coisas estão bem e nós nos assimilamos como povo no seio das nações e dos gentios, o nosso povo se esquece que nós estamos nesse mundo como Eved Hashem, como escravos, como servos de Hashem. O que falta para que o Mashiach se revele, eu digo isso aqui, tendo muro, como testemunha das minhas palavras. Que o nosso povo reconheça o poder de Akadosh Baruch Hu, que o nosso povo tenha temor por Akadosh Baruch Hu, que o nosso povo clame pela liberdade, não mais a liberdade do corpo físico, porque nós não estamos mais agrilhoados no Egito, a liberdade das nossas almas no mundo físico. Quando nós fizemos isso usando a nossa arma, que é a boca, é a nossa oração, aí a liberdade virá. Quando nós fizermos o clamor aos céus, como a Kadosh Baruch Hu espera ansiosamente, há milhares de anos, quando o nosso povo se conscientizar de que nós, judeus, e apenas nós podemos construir um mundo físico completamente espiritualizado e totalmente distinto desse que nós conhecemos hoje, então a verdade de Hashem vai chegar à humanidade através do seu ungido, através do Mashiach. Usar a nossa alma e usar a nossa boca para pedir. Eu devo dizer a vocês que muitas vezes quando eu venho aqui as pessoas me pedem para orar por elas, eu sempre faço isso, mas é raro ver alguém que pede por uma outra pessoa que não só é ele mesmo, ou então aos seus parentes mais próximos. Ele pede pela mãe, pelo pai, pelos filhos. Normalmente não pede pelos sobrinhos, não pede pela humanidade. Não há dia que eu não ore pela misericórdia do Criador, pelo nosso povo no Brasil. Evidentemente, quantas pessoas eu conheço, é preciso que nós sejamos capazes de pedir também por aqueles que nós não conhecemos. Nós precisamos pedir pelos outros, nós precisamos orar e pedir a misericórdia de Hashem para as vítimas da Covid. A Covid não acabou, mas não só da Covid, de todos aqueles que sofrem, de todas as formas de sofrimento possível, mas fazer isso com gratidão, reconhecendo que tudo que Hashem faz é bom no mundo. As pessoas precisam parar de olhar apenas para as suas necessidades, ou como a gente costuma popularmente dizer, ficar olhando para o seu próprio umbigo. Até porque, quando nós nos preocupamos com os outros, Hashem se encarrega conosco, meus amigos. A boca de um judeu é como um cartão de crédito.
E esse cartão de crédito é ilimitado. Por isso eu não canso de rezar, eu não canso de orar, eu não canso de fazer essas mensagens de Torá para vocês. E é um cartão de crédito limitado. A gente passa, e ele nunca é bloqueado. Você sempre pode pedir mais. As pessoas têm medo de pedir a Hashem. Ele é nosso Pai Celestial, Criador dos mundos. Ele nos quer ver felizes, quer ver alegria no mundo. Nós fomos criados por Hashem para ter prazer, para sermos felizes. Embora muitas vezes ele seja obrigado a nos enviar decretos duros que nos causam sofrimento, Hashem quer o nosso bem. De modo que nós podemos pedir por quem quer que seja, pelo que quer que seja. Aprendam a rezar não apenas por vocês, mas ao se conectar com o Criador, pedir pelos outros também. Não vamos nos esquecer que Hashem sempre escuta as nossas orações. Não importa se você está aqui no Cótel, se você está em Jerusalém, se você está em Israel ou em qualquer parte do mundo. Meus amigos, se nossos inimigos conhecem a nossa arma principal, que é a tefilá, nós não podemos nos esquecer jamais. Por isso eu digo a vocês, meus amigos, ao desejar-lhes um Shabbat Shalom, que não nos esqueçamos sempre que a atividade mais importante do ser humano no mundo é louvar o Criador. E nós fazemos isso, sobretudo, por meio das nossas bocas, por meio das nossas orações. Shabbat Shalom.